Bom, meu nome é Flávio Aigner, eu tenho 49 anos, moro em Piracicaba, no interior de São Paulo, tá? Sou casado há 26 anos, Maravilha. tenho 3 filhos, sendo 2 enteados e um original, né? Meus filhos já são adultos, o mais novo já está na faculdade, tem 18 anos, e, enfim, é isso aí. Bom, Eu iniciei com você pelo Arena, em novembro de 21. Depois, na sequência, eu já comprei o Desate e em maio de 22 nós fizemos a mentoria, bom. né? Então, assim, foi uma experiência fantástica na parte do operacional, né? Que é aquilo que eu comentei com você. O Aham. day trade é uma Fórmula 1 e você Alta nos permite performance. estar na pista de Fórmula 1 começando com o Velotrol. Isso que eu achei um diferencial de outros operacionais que outros, assim, eu tive uma experiência, né? Certo. E não me adaptei, mas não posso falar mal dele, porque Ah, claro, ele. eu não falo mal de ninguém, meu. Tô fora. É isso Então, aí. assim, não, ele ganha dinheiro com esse operacional. Ele não deu certo para mim, tá? Certo. Mas, graças a Deus, estamos aqui, né? Depois de 1 ano e 6 meses, praticamente. E hoje eu vou contar para vocês um pouco da minha jornada, que eu digo jornada emocional, né? Que, Vamos como lá. você mesmo diz, né? O pessoal fala em 80, mas eu acredito que é mais de 90. Aí. Olha aí. Vamos lá. Boa. Então, hoje, nós vamos falar de 5 coisas, né? Assim, eu não diria etapas, porque elas são todas interligadas, mas nós vamos iniciar com o julgamento, depois nós vamos passar pela confiança, o foco, o possível e o impossível. Perfeito. Então, assim, no começo do ano, eu assisti um vídeo do Décio Fábio Oliveira Júnior. Esse cara, ele trabalha com constelação familiar. Eu não fiz uma constelação familiar, não sou terapeuta de nada, enfim. Mas eu vou contar para vocês o que eu entendi com isso e me ajudou demais a construir a base emocional que eu precisava. Bom, não preciso falar que ao longo desse 1 ano e meio, 1 ano, tá? Eu acho que passei por, vamos dizer assim, o que todo mundo já passou. Que basicamente é não conseguir seguir o plano, não ter disciplina, ficar olhando, não comprar outro curso, isso não, mas ficar olhando outros mentores, consumindo o consumo de outros mentores, tá? Show. Eu fiz tudo isso ao longo desse ano. E a coisa não andava, a coisa não fluía, e eu não entendia. Não quer dizer que não é bom, tá? Isso é importante. Assim, né? A nossa carreira é uma construção, É, eu acho. E no exato. começo, qualquer obra que você for, é uma bagunça. Então, vamos dizer assim, essa caminhada, posso falar por mim, fez parte da minha jornada, né? Mas eu entendi, que é o que eu vou explicar para vocês aqui hoje, aonde que ela encerrou e aonde que eu visualizei aquela luz no final do túnel. Bom, muito bem, voltando ao vídeo, né? Perfeito. Vamos iniciar pelo julgamento, uma coisa que eu acho que é fundamental. O Décio, ele fala uma coisa no vídeo que é o seguinte, sobre pai e mãe, sobre a nossa origem, né? E ele fala que um dos papéis da mãe, tá, além de cuidar do filho, é ensinar o filho a servir. Ou seja, a hora que o filho toma a mãe na amamentação, aquele carinho, aquela coisa toda, desenvolve na criança, no subconsciente, a capacidade de servir. E a capacidade de servir é a base de qualquer profissão, tá? A base. Desde uma profissão mais simples até a profissão mais sofisticada que existe no mundo, a base é servir. Bom, em relação ao pai, ele fala que ele nos ensina consistência, né? Então, assim, ele diz o seguinte, que essa questão oculta do pai e da mãe, né? A mãe, com o servir, nos ensina a trazer dinheiro e o pai nos ensina a manter. E ele fala o seguinte, que a maioria dos problemas profissionais em relação à parte financeira
tem alguma coisa relacionada a pai e mãe, não resolvida, né? Aí você me pergunta, né, o que que isso tem a ver com o trade? Né, que eu acho que é a pergunta que todo mundo está fazendo nesse momento. Bom, quando você não tem muito bem isso definido, tá? Ou seja, existe alguma coisa que não ficou muito clara entre você, seu pai, sua mãe, algum julgamento, alguma coisa, tá? A pessoa pode desenvolver uma postura de exigência para com o mundo. Então, assim, ela não sabe servir direito, ela não tem a consistência, ou seja, ela não consegue entender ou aceitar ou assimilar isso daí, e a partir daí ela tem um desenvolvimento baseado na exigência, tá? E isso tem tudo a ver com o trade. Então vamos lá, ó. No meu caso, né? Falta de disciplina, falta de confiança, não conseguir seguir o plano, não ter paciência para esperar e enxergar, entender as oportunidades, tá? Então, eu comecei aí. Quando eu tive essa luz, falei, puxa vida, eu tô tendo isso. Eu estou com uma postura de exigência para com o mercado. Então, a primeira coisa foi esse entendimento, né? E aí, eu vou contar a história toda que é para vocês entenderem perfeitamente o meu caso, como que eu cheguei a isso aí, né? Daí você fala, bom, eu comentei sobre um problema ou um julgamento relacionado a pai e mãe. E o que aconteceu comigo? Eu fui uma criança muito, vamos dizer assim, muito, não diria teimosa, muito agitada. Levada. Muito Peralta. levada. Muito peralta. Então, eu já contei para você, com 6 anos de idade, eu fui comer um pastel com meu avô, ele virou as costas, fugi com um amiguinho. Isso era 10h30, 11 horas, foram me achar às 5 horas da tarde. Tá? Isso é fato. E qual que é o problema que eu tinha com a minha mãe, né? Eu tinha uma mágoa com a minha mãe, porque ela não confiava em mim. Tá? Isso na fase adulta. Passou batido, enfim, a gente tem um ótimo relacionamento, meus pais são maravilhosos, enfim. Mas eu tinha essa mágoa dentro de mim, né? E daí, o que que eu fiz, né? O Décio, no vídeo, ele ensina, falou, quando você tem algum problema, você volta uma casa. Aí, o que que eu fiz? Eu estou hoje aqui, com 49 anos, voltei à minha infância, para entender o porquê que a minha mãe não confiava em mim. E daí, voltando ao filme da infância, eu tive essa lembrança, né? Essa visão, eu pus luz nisso daí e enxerguei. Falei, pô, minha mãe não confiava em mim porque eu era um moleque que eu dava trabalho, minha mãe não tinha sossego, ela deixava alguém tomando conta de mim. Então, assim, toda aquela... eu quero que vocês entendam, assim, toda aquela mágoa, aquele julgamento negativo que eu tinha da minha mãe, quando você entende o porquê disso, ele diminui, né? Daí, não contente, voltei mais uma casa. Falei, deixa eu ver a história da minha mãe. Minha mãe nasceu em 1948, inclusive em Ouro Fino, tem um cara de Ouro Fino aí, né? Ela nasceu Tem aí. gente de Ouro Fino, né? Meu avô chamava-se Abelardo Ribeiro e ele trabalhava com transporte na época, né? Minha mãe foi a terceira filha. E os 2 irmãos dela morreram criança, andando. E quando a minha avó ficou grávida, eu lembro bem que minha mãe contava isso para mim, né? Quando eu era criança, assim, adolescente. Ela falava que a minha avó não queria que minha mãe nascesse, porque ela tinha medo de perder a minha mãe. Caramba. Então, vocês estão vendo a questão da confiança, da onde vem? Começou lá com a minha mãe, a falta de confiança da minha avó, que passou para minha mãe, que passou para mim, que chegou no trade. Por que eu dei essa volta toda? Porque é o seguinte, eu acho que a gente tem que ter uma visão sistêmica das coisas, entendeu? Porque, para mim, tudo estava muito oculto, né? Eu tive que cavar não com uma pá, cara, eu tive que alugar uma escavadeira mesmo, para cavocar fundo e entender as coisas, do porquê que eu não estava conseguindo seguir o plano, tá? Do porquê que eu não estava conseguindo. E a base disso, no meu entendimento, vamos dizer assim, o primeiro pilar disso, para mim, foi o julgamento, né? Bom, resolvido essa questão, ou melhor, né?
antes de passar para a próxima fase. E o legal disso, que eu não fiz terapia nenhuma, foi só o entendimento, tá? E eu acredito, tá, que a maioria das questões ocultas que estão impedindo a pessoa de conseguir desenrolar o negócio são coisas sutis. Não é necessariamente uma coisa pesada, entendeu? Então, assim, deve ter algum caso extremo, alguma coisa assim e tal, que, enfim, não cabe a mim nesse momento falar isso, mas no meu caso era uma coisa sutil, entendeu? Então, assim, às vezes a gente acha que a gente tem um problema tão grave, uma coisa, olha, eu não nasci para isso, eu não estou conseguindo desenvolver, eu não estou conseguindo, por quê? Porque às vezes o que precisa é realmente olhar para dentro, né? Ter essa visão sistêmica dos julgamentos e a partir daí começar a desenvolver. Bom,